Oi gente, tudo bem? Nesse segundo vídeo sobre a obra fundamental do Frantz Fanon, eu vou abordar o livro Os Condenados da Terra. Ele foi concluído em 1961, no mesmo ano da morte do Fanon, e ele traz consigo, além de uma análise muito rica da realidade psicossocial daquele momento de dominação e também da Guerra de Libertação, ele vai abordar um tema de um Fanon que se preocupa com uma saída política para a libertação da Argélia diante da dominação francesa. Lembremos que a França dominou a Argélia de forma imperialista durante 130 anos e que só em 1962, a partir de uma luta sangrenta por sua liberdade, o povo argelino conquistou a sua independência. Bem, o Fanon ele vai trabalhar no Hospital de Brida Joinville, em Argel, né, um hospital hoje que leva o seu nome, e ali o Fanon ele percebeu que a guerra e a dominação trazia consigo uma série de transtornos psicológicos e doenças mentais, e que isso produzia uma espécie de neurose social, de neurose coletiva. Bem, lembremos que a colonização e a dominação imperialista francesa na Argélia foi muito violenta, e o Fanon dizia que essa dominação ela trazia componentes, digamos, de adoecimento psíquico para os argelinos. Primeiro, os traumas de uma guerra, da tortura, dos assassinatos, mas também da desumanização, né, onde a violência é parte dessa desumanização. E também da mutilação. O Fanon vai usar esse termo. Primeiro, porque o argelino via a sua cultura sendo mutilada pelo colonizador. Ele via o seu passado sendo mutilado pelo colonizador. E ele via, sobretudo, a sua perspectiva de futuro dentro de uma liberdade mutilada pelo colonizador. Então, o povo argelino vivia sob um terreno hostil dentro do seu próprio território. De forma que, dentro dessa perspectiva extremamente limitada, o argelino vivia sob uma ambiguidade de se negar a viver nesse mundo hostil, nesse mundo racista, nesse mundo dominado pelo colonizador branco francês, e ao mesmo tempo numa pequena e escassa perspectiva de tentar participar desse mundo de uma forma que ele pudesse se inserir. Bom, evidentemente que muitos poucos argelinos conseguiam se inserir nessa sociedade racista e dominadora francesa. Apenas uma pequena elite argelina conseguia, e a grande maioria do povo argelino ficava naquilo que o Fanon dizia, vagando num vazio, né? Porque não conseguia nem voltar para um passado antes da colonização, passado que não existia mais e que talvez nunca tenha existido, e também não conseguia projetar-se no futuro, porque o seu futuro estava nas mãos do colonizador. Bem, diante dessa neurose social produzida pela violência e pela dominação, o Fanon não tinha papas na língua. Ele defendia uma saída violenta para a situação de dominação e a possibilidade de libertação da Argélia. Bem, primeiro o Fanon dizia que essa violência ela era unificadora. E segundo, que essa violência ela significava um expurgo da neurose. Então o argelino expurgava essa neurose, expurgava essa mutilação através da violência. Porque a dominação francesa na Argélia ela foi extremamente violenta. Então o argelino ele conseguia se equiparar ao francês, então, portanto, se humanizar, veja bem, então, portanto, se humanizar através do uso da violência para se libertar de uma dominação violenta e desumanizadora. Bem, diante disso, o Fanon ele vai dizer que cabe ao povo argelino lutar sem tréguas. Né? Ele vai dizer que cabe ao povo argelino tomar para si, digamos, as rédeas da revolução
e não delegar essa pequena elite, essa pequena burguesia argelina que conseguiu se associar, né, aos colonizadores e aos dominadores. Tanto é que para o Fanon era muito nítido que cabia ao campesinato, cabia aos camponeses a luta revolucionária, porque eram os camponeses que não tinham nada a perder, eram os camponeses que foram os mais atingidos, e eram os camponeses que podiam levar sem trégua a luta revolucionária. Não à toa que o Fanon dizia que a elite argelina e seus partidos eram radicais ao falar e extremamente moderados ao agir. Por isso que o Fanon chegou a dizer, olha, a etapa burguesa na Argélia é uma etapa inútil. Portanto, a luta por libertação argelina ela deve rapidamente se constituir numa luta por libertação e de forma simultânea numa luta pelo socialismo. Aliás, o Fanon ele dizia que o socialismo era a única forma de libertação efetiva para os países da África que estavam em luta pela libertação nacional e os países da Ásia. Então, nisso, o Fanon ele também se colocava contra, né, um dilema que era ou colocar-se ao lado dos Estados Unidos, ou seja, numa liberdade burguesa, numa liberdade liberal, numa liberdade capitalista, ou se colocar diante da União Soviética, né, que seria um socialismo, digamos, sem liberdade interna, né, diante de uma dominação de uma burocracia, e também sem uma liberdade externa, né, que estaria sendo, digamos que o futuro da Argélia estaria sendo ditado pelo futuro da União Soviética. Lembremos que o Fanon está falando na década de 50, no auge da Guerra Fria. Isso é muito importante, porque eu já vi várias abordagens que tentam colocar o Fanon dentro do pote isolado da Guerra Fria. E muito pelo contrário, o Fanon defendia uma saída africana, né, de vários povos africanos, de vários países africanos, numa via de independência sem o falso dilema da Guerra Fria, ainda que fosse um dilema objetivo. Gente, eu espero ter contribuído aqui para esse debate sobre o Frantz Fanon. É um livro muito interessante, traz um Fanon militante, traz um Fanon intelectual orgânico, e não à toa, né, que o Fanon é nomeado pelo governo francês para administrar a ala psiquiátrica do Hospital de Brida, Joinville, mas ele rapidamente pede demissão e se torna um quadro da luta de libertação nacional argelina e se torna um dos mais procurados pela polícia francesa por justamente militar pela libertação do povo argelino. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem um outro vídeo primeiro que eu fiz sobre o Pele Negra, Máscaras Brancas, que também está no YouTube. Espero os comentários, espero as curtidas e vamos debater mais essa obra fundamental do Frantz Fanon.